Sejam bem-vindos a LFP Cursos, mais uma questão comentada do Exame Nacional da Magistratura de 2024, 2. Questão de número 44 sobre ação civil pública. O enunciado diz o seguinte: uma associação civil ajuizou a ação civil pública distribuída em dezembro de 2021 a primeira vara civil da comarca do Rio de Janeiro, RJ, em face da construtora More Bem, responsável pela empreitada do edifício Boa Moradia e sediada naquela cidade. O pedido foi de indenização em razão do desabamento do edifício localizado no município de São Paulo. A associação foi constituída em maio de 2021 e a ação ajuizada em dezembro. Atenção para isso. Com o intuito de promover coletivamente a defesa dos direitos das vítimas do evento danoso, assim como seus sucessores. Em sede de contestação, a construtora More Bem arguiu: 1. Ilegitimidade ativa da associação, em razão da sua constituição ter ocorrido há menos de um ano, da propositura da ação civil pública, de não ter sido comprovada a autorização assemblear para a propositura da mesma ação. Tinha um E ali que não tem uma vírgula, não tem, mas tudo bem. Ambos os argumentos foram rejeitados pelo juiz em sede de decisão de saneamento e organização do processo, que apontou a desnecessidade da autorização, bem como diante da sensibilidade do direito defendido em juízo, o requisito de que a pré-constituição poderia ser afastado no caso concreto. Fim da instrução processual, a sentença julgou procedente o pedido condenando a construtora More Bem ao pagamento de indenização pretendida, assim como ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor global da condenação, a ser apurado em sede de liquidação de sentença. Transcorrido o prazo legal, sem interposição de recurso, a sentença transitou em julgado. Sobre o caso acima, assinale a alternativa correta. A assertiva A. A comarca do Rio de Janeiro é competente para apreciar a ação por se tratar do foro do domicílio do réu, bem como por ser a competência territorial na ação civil pública relativa, prorrogável caso não seja alegada incompetência em sede de contestação, como na hipótese. Bom, para a ação civil pública, nós não aplicamos a regra geral do artigo 46 do Código de Processo Civil, que é o domicílio do réu. A ação civil pública ela tem lei especial que rege a matéria, a Lei 7.347 de 85. Sobre a competência, ela diz o seguinte: artigo 2º, as ações previstas nessa lei serão propostas no foro do local onde ocorrer o dano, no caso São Paulo, cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa. Competência funcional será sempre absoluta. A competência funcional, ela leva em consideração a função para a qual o órgão jurisdicional foi criado. Ou, se ele não foi criado exclusivamente para aquela função, a função a que a lei lhe atribui a competência em caráter absoluto. No caso, então, a alternativa A está errada. A alternativa B diz assim: a coisa julgada, por se tratar de ação civil pública para a defesa de direitos coletivos em sentido estrito, terá eficácia ultra partes, mas limitadamente à categoria das vítimas e sucessores do evento danoso. Veja bem, uma ação civil pública, ela não pode limitar os efeitos da sentença às partes do processo. Os efeitos, elas são ultra partes também, intra partes e ultra partes, ultrapassam os direitos das partes. Mas vejam que o finalzinho da assertiva diz assim: limitadamente a categoria de vítima. Não. O artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública, ele estabelece que a sentença civil fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator, exceto se o pedido for julgado improcedente. Então, o que nós temos aqui? Eficácia e efeitos erga omnes contra todos, não se limita a sujeito. O que se limita aqui? Território. Tá? A sentença proferida em ação civil pública terá seus efeitos limitados ao território de atuação do órgão jurisdicional que a proferiu. Alternativa C. A liquidação de sentença poderá ser promovida pela associação civil ou pelo Ministério Público, exclusivamente, vedada igual iniciativa às vítimas e ou a seus sucessores.
Aqui nós saímos da Lei da Ação Civil Pública e vamos para os temas repetitivos do STJ. Mais precisamente o tema 948, que diz assim: em ação civil pública proposta por associação, na condição de substituta processual dos consumidores, que é o caso, possuem legitimidade para liquidação e execução da sentença, os dois, liquidação e execução, todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à associação promovente. Então, qualquer pessoa que tenha sido atingida de alguma forma por aquela violação a direito, que tem direito a ser reparado, reconhecido nessa sentença, terá legitimidade para promover a liquidação e a execução, o cumprimento individual da sentença. Então, a C também é falsa. D. A autorização assemblear é dispensável na hipótese, pois como não há nulidade decorrente da flexibilização do requisito da pré-constituição da associação civil, nos termos da fundamentação exposta pelo juiz, ao sanear o processo. A questão é muito importante, por quê? A regra da Lei da Ação Civil Pública, prevista no artigo 5º, é que as associações elas terão legitimidade para promover uma ação civil pública desde que obedeçam a dois requisitos cumulados. Primeiro, que estão no inciso 5, esteja constituída há pelo menos um ano, não atende, e B, inclua entre suas finalidades institucionais a proteção ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, direitos de grupos radicais, etc. Não temos essa informação no enunciado. Só sabemos que ela foi proposta há menos de um ano e, pela contestação, não tem autorização assemblear para a propositura desta ação. Desculpa, ela foi constituída há menos de um ano. Aí entra o parágrafo 4º do artigo 5º da Lei da Ação Civil Pública. O requisito da pré-constituição poderá ser dispensado pelo juiz quando haja manifesto interesse social evidenciado pela dimensão ou característica do dano ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido. São conceitos abertos, tá? Vejam, dimensão, característica do dano, relevância do bem jurídico, são conceitos abertos. Então, o magistrado ele pode dispensar esse requisito desde que ele fundamente, e foi o que ele fez. Então, a princípio, até aqui, a alternativa D é a correta. E agora vamos à última, a E. A condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em sede de ação civil pública, promovida por ação civil, é cabível, ainda que ausente má-fé em sua atuação. Nem vou esticar muito, vamos direto para o artigo 18 da Lei da Ação Civil Pública. Nas ações de que trata essa lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé. Então, aqui na parte da má-fé, a E já não encaixa com o artigo 18, em honorários de advogado, custas e despesas processuais. Então, a alternativa correta da questão de número 44 é a alternativa D, conforme o gabarito oficial. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, se inscreva no nosso canal, curta o vídeo, compartilhe, ative o sininho. Dentro do possível, toda segunda-feira tem vídeo novo no canal sobre questões de concurso comentada ou outro tema relevante do direito civil ou processual civil. Muito obrigado.